Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 24 de janeiro, para juntos meditar o Evangelho que a nossa amada Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Muito bem, no Evangelho de hoje, nós temos uma situação bastante curiosa. Os mestres da lei começaram a acusar Jesus de expulsar os demônios porque era ele mesmo um demônio. É curiosa essa situação, por quê? Porque ao assumir essa postura, os fariseus, eles estão confirmando as obras de Jesus. Veja bem, eles não estão questionando que Jesus estava expulsando os demônios. Eles não estão questionando os milagres que Jesus realizava. Ao contrário, quando eles falam, quando eles afirmam que Jesus está expulsando porque ele está possuído por um demônio, eles estão corroborando, confirmando que Jesus está realmente realizando esses milagres, realizando essas obras. Veja só, os fariseus, eles estavam confrontados com obras, eles estavam confrontados com as ações de Cristo, as ações que estavam mostrando o reino de Deus. E eles não tinham como rebater isso. Então, o que é que eles fizeram? Eles atacaram a pessoa de Jesus. As obras de Jesus, elas eram incontestáveis, elas estavam ali para toda e qualquer pessoa ver. Então, como eles não podiam contestar isso, eles foram e atacaram Jesus. Cristo, ele já havia nos ensinado, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Os fariseus, eles não tiveram essa postura. Eles viram as boas obras de Cristo e em vez de glorificar o Pai, eles começaram a querer tirar a credibilidade de Cristo. Meus irmãos, este Evangelho ele traz para nós um ensinamento muito forte. As boas obras, elas devem sim ser realizadas. O reino de Deus deve sim ser anunciado. Não importa se vão nos caluniar, se vão nos difamar, se vão nos perseguir, não importa. Porque as obras, elas são incontestáveis. As obras ficam. Todo bem, toda libertação, toda cura que Cristo realizou, ficou.
E essas palavras dos fariseus, elas foram apenas isso, palavras. E Cristo, mesmo sendo atacado, ele tentou formar, tentou educar os fariseus através dessa parábola. Como é que Satanás vai expulsar por nome de Satanás? Todo o reino dividido, ele vai ruir, ele vai acabar. Então, mesmo sendo difamado, mesmo sendo caluniado, Cristo ele não desistiu dos fariseus, continuou a ensiná-los. Por fim, Cristo traz que, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Cristo, de uma forma muito amorosa, muito terna, como um pai que se preocupa com os seus filhos, deixa para os fariseus e deixa para nós também essa exortação. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. E o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Por que ele é tão grave e por que ele não é perdoado? O pecado contra o Espírito Santo é a recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem. Ou seja, vamos voltar aqui para o contexto do evangelho de hoje. Os fariseus estavam vendo, estavam testemunhando as boas obras de Cristo, estavam ouvindo os seus ensinamentos, estavam ali à disposição dele. Tudo o que era necessário para eles aceitarem Cristo, para eles se converterem, para eles tomarem posse da salvação e da libertação que Deus oferece. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram, eles escolheram não se converter. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo que não será perdoado. E não é perdoado não é porque Deus é mau ou porque Deus desistiu de nós, de forma alguma. É porque o ser humano, é porque a pessoa, ela escolhe não se converter. Ela, mesmo estando ali diante da graça de Deus, ela opta por continuar vivendo a sua vida miserável de pecado. É como se, olhando para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo continuasse vivendo com os porcos. Ele fala, não, vou continuar vivendo aqui. Sei que se eu voltasse hoje, o meu pai me receberia, mas vou continuar morando aqui. Então, este é o pecado que nós precisamos estar vigilantes para não cair, para não cometer. E tantas vezes, com certeza, cegos pela nossa soberba, pela nossa vaidade, com o nosso coração de pedra, muitas vezes nós, alimentados pelo ter, pelo poder, pelo prazer, caímos já nesse pecado de não abraçar a salvação que Deus nos oferece. Ora, existem pecados que eu e você sabemos com certeza que eles são pecados, não é assim? Às vezes, quando nós acabamos de conhecer o Senhor, acabamos de conhecer a Deus, Deus vai nos mostrando, vai nos guiando e vai nos conduzindo e nos pedindo sempre mais, sempre uma purificação maior, sempre uma conversão mais profunda. Isso é natural. Mas existe aquele pecado, existe aquela prática que nós sabemos que ofende o coração de Deus, que nós sabemos que não devemos cair nela novamente. No entanto, mesmo assim, deliberadamente, nós escolhemos pecar. Aqui nós estamos nos afastando de Deus e nos afastando da salvação que Ele nos traz. Meus irmãos, peguemos a exortação que Cristo nos faz hoje e não pequemos mais. Não rejeitemos mais a salvação que o Senhor nos oferece. Quando cairmos, quando pecarmos, façamos um ato de humildade. Reconheçamos a nossa pequenez, reconheçamos a nossa miséria e imediatamente voltemos para Deus. Não fiquemos ali no chiqueiro dos porcos. Não fechemos o nosso coração para Deus. Não viremos nossas costas para o Senhor. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos auxilie a cada vez mais abraçar a salvação que vem de Deus, aceitando as renúncias que essa salvação nos traz. Renúncias que são, na verdade,
doçura para a nossa alma, porque revela quem nós somos. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.